Boa noite, estamos ao vivo. Nós vamos falar hoje sobre qualquer criança com autismo pode aprender a ler, né? Ou todas as crianças com autismo no processo de alfabetização, elas vão adquirir a leitura. Então é isso que a gente vai tá falando aqui hoje, tá? Boa noite, o pessoal tá entrando. A gente vem aí numa série de lives, né? Aqui só para aguardar um pouquinho, a gente vai relembrar aqui a vocês que a gente está vindo numa série de lives sobre alfabetização. Nós já falamos sobre avaliação, falamos de pré-requisitos da alfabetização. Agora a gente vai ver aqui como é que é essa questão. Se toda criança, todo aluno autista aprende aí o processo de leitura, de escrita, né? E como que a gente sabe aí como avaliar isso, como saber como trabalhar essa questão com os pais. Então a gente vai estar conversando todas essas questões hoje aqui, tá bom? Lembrando aí, gente, que nós estamos... Opa, deu uma queda aqui na internet. Voltando, gente, a internet deu uma queda, tive que trocar aqui de rede, tá? Mas voltando. Cuiabá participando da live, Vilma, seja bem-vinda, Cuiabá, Vilma. Boa noite, todo mundo entrando. Então, gente, a gente já viu aí alguns temas sobre alfabetização. E aí, a gente hoje vai, então, falar sobre, repetindo aqui, né, gente, repetindo de propósito, que a live caiu e a gente teve que retornar. Sejam bem-vindos, boa noite. Meu nome é Marta Bistene, sou psicopedagoga, especialista em educação especial, né? E a gente tá falando aqui já numa série de lives sobre alfabetização da pessoa com autismo, né? Da criança com autismo, do jovem, do adolescente com autismo, tá bom? Lembrando que essa semana, né, aliás, já está, faltam 7 dias aí para o nosso evento do Alfateia, né, o mini curso Alfateia, que é o mini curso gratuito, né, de alfabetização no transtorno do espectro autista. Para se inscrever, basta clicar lá na bio do Instagram e fazer a sua inscrição, tá? Tem certificado, sim, tem, tá? Nazilda está perguntando se tem certificado. Sim, vai ter certificado. O mini curso Alfateia terá certificado, tá? E já vai ser uma oportunidade aí para quem gostar do conteúdo, eu sei que vai gostar, também se inscrever para o curso extensivo, tá? Alfateia, que aí já é um curso mais longo, mais aprofundado. Quantas horas de certificado? O mini curso, esse vai ser um pouquinho maior do que o passado, então deve ficar em torno de 4 horas, tá? O certificado. O outro foi de 2 horas, esse vai ser mais longo, tá? O mini curso, gente, não é pago, ele é gratuito, tá? E aí no mini curso, então, a gente vai tá dando a oportunidade de vocês conhecerem a nossa proposta do curso extensivo Alfateia, tá? Mas o mini curso é gratuito. O certificado também é gratuito, tá? De 4 horas, ok? Então, vamos lá. Oportunidade, gente, para vocês conhecerem mais um pouco. Não é pouco conteúdo, tá? São aulas
bem densas, bastante conteúdo, materiaizinhos, que eu amo materiaizinhos, né? Então, a gente tem aí o material do curso, apostila, tudo gratuito, tá? Então, o mini curso Alphateia, tudo gratuito, tá? Podem fazer, podem chamar sua amiga, só aí colocar aí o link, né, nos grupos, né, que vocês fazem parte, chamar as mães, também é bem bacana a gente ter mães, ter os pedagogos, todo mundo, tá bom? Então, a gente só fazer inscrição aí, o curso será do dia 3 ao dia 8, tá? Se eu não me engano, 8 ou 9, tá? Felipe, depois você coloca aí pra mim a data certinha, mas tá tudo lá descrito na nossa bio, tá bom? Gente, então vamos lá no nosso tema, né? Já temos bastante gente aqui, são 8h07, então vamos meter bronca aqui pra gente poder estar conversando aqui sobre essa questão de que é uma pergunta muito recorrente, gente. Marta, eu tenho um aluno autista severo e eu não sei, ele não está se alfabetizando, a gente não consegue, né? A gente já falou sobre isso, a questão da avaliação é muito importante, né? Nesses casos, a gente não pode deixar, a gente não pode tentar alfabetizar uma criança, seja ela qual for, né, gente? Sem fazer um processo avaliativo, né? Pra gente saber o repertório dessa criança, as possibilidades. Então, quem quiser saber mais um pouquinho sobre essa questão da avaliação, nós temos uma live, nosso perfil aí no Instagram, tá? É só procurar ali que a gente tem aí, tem umas 3 semanas mais ou menos atrás, nós falamos sobre avaliação, tá bacana, muito bacana mesmo, tá? E também os pré-requisitos, tá? Então, os pré-requisitos são habilidades necessárias que uma criança precisa ter para ser alfabetizada, tá? No caso de autistas, tá bom? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu já ouvi falar, alguns profissionais falarem, gente, criança é criança, alfabetização, todas as crianças podem ser alfabetizadas da mesma maneira, né? Não é porque é autista, não é porque é síndrome de Down que as coisas vão ser diferentes. Totalmente errado, né? Vai ser diferente sim, né? Porque uma criança que ela tá dentro dos marcos do desenvolvimento, elas têm habilidades que nós como seres humanos, nós temos fases da nossa vida, aprendizados da nossa vida que são fluidos, que acontecem, né? Agora, quando a criança ela tem, lembrando, né, que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno grave, persistente. Então, muitas habilidades que a gente aprende, né, de forma natural, a criança autista, ela precisa ser ensinada, tá bom? Então, vamos dizer, quando uma criança típica, né, que está dentro dos marcos do desenvolvimento, ela começa a comer, né, já começa aí a questão das papinhas, ela já senta, ela já espera, ela já tem, você senta ela na cadeirinha e fica, né, conversando com ela e ela fica te olhando, fica trocando olhares. Então, isso é um aprendizado natural, né? O sentar, o esperar, o contato visual, a troca social. Então, isso está dentro do desenvolvimento típico, né? Dos marcos do desenvolvimento infantil. Quando nós temos uma criança com um transtorno
de desenvolvimento neural, a gente tem perdas dessa naturalidade no aprendizado. Então, a gente tem que ensinar a sentar, a gente tem que ensinar a criança a esperar, nós temos que ensinar, né? A gente fala muito, né, quando a gente fala do desenvolvimento infantil, que dentro do desenvolvimento infantil, a criança, ela aprende muito o quê, gente? Imitando, né? A gente tem a imitação como uma grande habilidade de aprendizado, né? Uma habilidade importantíssima, né? É ver o outro, perceber que o outro está fazendo e repetir aquilo que o outro está fazendo. Isso dentro dos marcos do desenvolvimento é muito natural, é muito bacana, né? Tem crianças, né? É engraçado, tem fases da criança que se você fizer alguma coisa, ela também faz, né? Eu lembro que meu filho era bem pequenininho, devia ter cerca de 1 aninho, assim. O pai dele precisou fazer uma cirurgia. E ele andava assim, bem devagar, segurando a barriga, né? Aquela coisa de recém-operado. E o meu filho estava passando a andar igual. Então, isso é o que, gente? Isso é observação, né? É a imitação. Ele viu o pai andando, mudou a forma de andar, ele também mudou. Então, isso é muito natural no ser humano, quando a gente está em fases de desenvolvimento. Agora, no autista, não, né? Na criança autista, não. A gente tem muitas vezes que ensinar essa criança a imitar, tá? Então, é errôneo a gente dizer, ou talvez precipitado a gente dizer, que o processo de alfabetização é tudo a mesma coisa, é só a gente ter amor pelo que a gente faz. Não é bem assim, né? Óbvio, amor, carinho, respeito, né? Sempre será muito bem-vindo, mas a gente precisa compreender essa falha no desenvolvimento da criança para que a gente interfira, a gente intervenha como profissional, tá bom? Então, em primeiro ponto, né? Muitas habilidades que que as crianças, né, no seu desenvolvimento típico, elas desenvolvem normalmente, a criança autista não, tá bom? Então, a criança com deficiência intelectual também não. Então, a gente tem que ensinar algumas habilidades. Então, os pré-requisitos de alfabetização de uma criança autista, ela difere, né? É muito maior do que de uma criança típica, né? Tá bom? Então, o que a literatura fala sobre isso? Ela fala o seguinte, que a gente, então, tem que antecipar esse processo de alfabetização, tá? Na criança autista. Então, esses pré-requisitos, gente, também tem uma live só sobre pré-requisitos, está bem detalhada também, bem esmiuçada sobre a questão dos pré-requisitos, ok? Então, a literatura diz pra gente o seguinte, ó, é bom, então, é recomendado, faz parte aí do processo de alfabetização de uma criança autista, que a gente comece essa alfabetização bem antes do que deveria, o que deve, né, ser de uma criança típica, tá? Então, se a gente tem aí, numa criança típica, a gente inicia aí os estímulos dos pré-requisitos aí da alfabetização por volta dos 4 anos de idade, essa criança de 4 anos, ela já senta, ela já espera, ela já solicita coisas, né? Ela já tem uma verbalização, ela já tem uma comunicação, ela não tem prejuízos na sua socialização,
Então, os pré-requisitos, né, dessa criança são diferentes dos pré-requisitos de alfabetização de uma criança autista. Então, para que a gente possa ter aí uma equiparação, vamos dizer assim, de aprendizado, a gente precisa começar antes esse processo de alfabetização de uma criança autista. Então, a literatura nos fala que esse processo ele deve começar aos 4 anos de idade. Então, essa criança já tem que ter um processo de alfabetização a partir de 4 anos de idade. Assim como o ensino de algumas habilidades, tá? Porque aí a gente vai ter que ensinar a criança a imitar, a gente vai ter que começar todo um processo diferenciado de trabalho para que essa criança, quando chegar nos 6 anos, ela já tenha essas habilidades já no seu repertório para que possa continuar dali para frente com seus coleguinhas na sala. Isso é inclusão, tá? Isso é inclusão. Aí a gente pensa, Marta, mas você falou que será que todos os alunos podem aprender a ler? Bem, a ciência nos diz, os estudos nos diz que não é todo aluno autista que vai aprender a ler, tá? Qual é a literatura? Sua base teórica. Ah, tá bom. Ó, a minha base teórica é a análise do comportamento, tá? Então, a ciência, a aba, tá? Hoje, a minha literatura aqui, a minha bibliografia de estudo, eu vou mostrar aqui a capa, ó, é da Camila Graciela Santos Gomes. Eu não tenho o livro aqui, mas eu tenho a fotinho, olha. É essa daqui, tá bom? Esse livro, gente, é maravilhoso. Eu já indiquei ele na outra aula, tá? E eu gosto muito dessa autora aqui, tá bom? Ela não tem só esse livro, são vários livros que ela tem. São 3 livros, né? Habilidades básicas sociais, habilidades básicas básicas, né? Gerais, e ensino da leitura para pessoas com autismo, além dos diversos artigos que ela tem. Então, se vocês colocarem aí no Google Acadêmico, então vai vir muita literatura dela, tá bom? Então, essa é a base aqui da nossa aula hoje, tá bom? Hoje eu não estou em casa, então não dá para eu pegar meus livros, mas tem outras literaturas, eu sempre coloco, tá? Depois da live a gente sempre coloca a bibliografia. E no meu perfil também tem alguns carrosséis de literatura também, tá? Que aí vocês podem estar utilizando. Tem bons livros de evidência científica na área de educação que fala tudo sobre essas questões, tá? Então, mas hoje eu tô utilizando aqui esse livro, Ensino de Leitura para Pessoas com Autismo, tá ok? Tem um livro também muito bom de artigos, eu acho que é 360 graus do autismo, eu acho que é isso, tá? É uma coletânea, eu vou ter que ver direitinho e passar aí pra vocês. Aí essa semana entra aí nos stories, tá? Nas minhas publicações, ok? Então vamos lá. Então a gente tem que começar um pouquinho antes, né? Para que a gente possa tá. O nome do livro é Ensino de Leitura para Pessoas com Autismo, tá bom? E a autora é Camila Graciela Santos Gomes. Depois eu deixo a bibliografia, ok? Então, gente, é importante que a gente comece antes esse processo de alfabetização. E nem todas as crianças, elas vão aprender, né? Elas vão se alfabetizar. Então, é importante que a gente
saiba o que fazer também, né? Tá, eles não vão se alfabetizar, mas o que eu vou fazer, Marta? Como que eu vou chegar a essa conclusão, tá? Então, isso aí que a gente vai ver agora, tá? Gente, quanto mais grave, né? Dependendo do nível de autismo, vai ser a dificuldade dessa criança aprender. É importante que a gente lembre o seguinte: a nossa busca na educação da pessoa com autismo é a sua autonomia, né? E a autonomia, ela se dá através de alguns critérios, né? A gente se alfabetizando, a gente aprendendo a andar sozinha, a gente aprendendo a lidar com dinheiro, né? Isso na nossa vida também, não era assim? Então, quando a gente é lá com 9, 10 anos, a gente tá sempre acompanhada com os pais, a gente vai aprendendo. Então, conforme a nossa idade, a gente vai tomando autonomia e se desprendendo dos nossos responsáveis. A mesma coisa são com as pessoas com deficiência. Então, o nosso trabalho é para que esse indivíduo ele tenha autonomia cada dia mais, tá bom? Como, né, eu sou da área da análise do comportamento, eu sou uma psicopedagoga comportamental, o que a gente tem de base para chegar a essa conclusão de autonomia? A análise do comportamento, eu sempre falo isso aqui, né, ela tem 7 dimensões. Então, para a gente falar que a gente é da área da análise do comportamento, né, a gente tem que está dentro dessas 7 dimensões. E uma das 7 dimensões da análise do comportamento é o comportamento relevante socialmente. Então, se o meu aluno ele não tem condições de aprender a ler, a escrever, o que é importante socialmente para ele? Então, se eu tenho no processo de avaliação, se eu tenho dentro de um grupo profissional, de um grupo multidisciplinar, né, multiprofissional, chega-se a essa observação que meu aluno não tem condições de ser alfabetizado, ele não se alfabetiza, né? A gente não consegue essa alfabetização. Então, como que vai ser a educação dessa criança? Bem, o que é relevante na nossa sociedade? É a gente saber ler, né? Ou a gente saber se comunicar. A leitura é uma forma rica, né? Complexa de se comunicar, né? A escrita, a leitura, ela é um processo de comunicação, mas é um processo. Tem outros processos de comunicação. Então, nesse caso, quando um aluno autista ele não tem habilidades neurológicas capazes de aprender a ler e escrever, nós temos que, então, fazer um programa de comunicação. A gente ensiná-los a se comunicar, tá? Agora, a gente pode ter também, gente, uma criança que ela não chega a ter uma comunicação, uma alfabetização, mas ela tem processos rudimentares de leitura, né? A gente consegue ensinar palavras para elas, palavras do cotidiano, palavras que elas podem usar para para esse processo de autonomia, né? A gente pode ensinar os nomes das pessoas mais próximas, a gente pode ensinar o próprio nome dessa criança, o nome do bairro onde ela mora, né? Da sua escola, da sua professora. Então, é importante que a gente também entenda que o processo de alfabetização, ele tem vários níveis e a gente tem que ir até onde a gente puder ir, né? E às vezes, mesmo que seja rudimentar essa leitura, que seja uma leitura por significados, ou seja,
a gente ensinar aquela palavra, beleza. Isso é relevante socialmente para essa criança. Isso é importante ela saber o nome do bairro, o nome da sua... eu tô com problemas técnicos aqui. Só um momento, gente. Então, é importante que a gente... Só um momento. Pronto. Então, é importante que a gente tenha isso também em mente, tá? Que a nossa meta é, então, a comunicação dessa criança, né? O bem-estar dessa criança. Então, eu vou ler um trechinho aqui. Sou vovó atípica, minha netinha tem autismo, 3 aninhos. Muito esperta, já começou a verbalizar e aprende rapidinho. Já tem autonomia, exatamente, muito bom. E cada vez melhor, né, gente? A gente ensinar a criança a colocar sua comidinha, escolher sua comida, né? E com isso aí a gente pode fazer o processo de alfabetização, né? Então a gente pode ensinar o nome do feijão, o nome do arroz, né? A gente tem alguns processos mais complexos nisso daí, mas a família, é muito importante que a família haja no dia a dia, ensine a criança a palavrinha. Eu gosto muito de trabalhar com etiquetinhas, né? Então, a geladeira tem etiqueta de geladeira, o fogão, a mesa, né? Porque, gente, a alfabetização, ela é baseada em relações arbitrárias, né? Os nomes das coisas, elas não são uma associação fidedigna da coisa, né? Quem escolheu o nome mesa para mesa, né? Por que mesa é mesa? Então, isso são relações arbitrárias. E durante toda a nossa vida, a gente faz essas relações arbitrárias. Mas com o autista, a gente tem que ensinar a se fazer essas relações, certo? Então, é importante que a gente já vá, a família já tenha essa... Então, eu oriento. Eu, como psicopedagoga, eu gosto muito dessa prática para autista, né? Que a gente já faça as etiquetas, nomeie as coisas, né? Porque a gente vai mostrando para a criança essa relação. E aí, quando chega no consultório, aí a gente vai fazer o processo de alfabetização mesmo. Por enquanto, na família, a gente vai fazendo essas relações, né? Que já é muito importante. Então, eu gosto de passar por essa etapa, tá? De etiquetas, eu gosto muito, porque a criança já vai tendo contato com as letras, com as palavras, com os tamanhos, com os objetos. Quando chega no consultório, você vai fazer as relações mais afinadas, né? Menos rudimentares, mais aperfeiçoadas. A gente vai aperfeiçoando todo esse processo de leitura, o entendimento, né? Então a gente vai construindo isso. E para essa criança que vai ter mais dificuldade de aprendizado, ela vai se adaptando às palavras, né? Ela vai conhecendo palavras, ela vai construindo um vocabulário do seu dia a dia, né? E aí, quando a gente chega lá no consultório, quando a mãezinha, a avózinha chega lá no consultório, né? A gente pode perguntar a ela, pedir que ela faça uma lista, né, de palavras que é mais frequente o uso dentro da sua casa, de objetos que ela tenha, o nome dos familiares, e a gente partir a alfabetização, né, iniciar a alfabetização a partir dessas palavras, tá bom? Então, vou ler só um trechinho aqui do livro da Camila Gomes, que eu acho muito interessante, eu sempre destaco essa fala dela, tá? Para uma pessoa que não fala nada, né,
Porque quando a gente fala em dificuldade de alfabetização, a gente, na sua maioria, a gente está falando na criança não verbal, tá? Que é bem mais difícil. Gente, depois eu vou voltar e lendo os comentários e as perguntas, tá? Então, a gente está falando de crianças não verbais, né? Tem uma outra pergunta que é muito recorrente. Marta, uma criança não verbal pode ser alfabetizada? Sim, pode ser alfabetizada, tá bom? Então, não há critério, gente. Há observações, há pesquisas, e a gente tem que lembrar que a gente está falando de um espectro, né? O espectro são várias possibilidades, né? Espectro tá ligado, eu já falei isso aqui na outra live, espectro tá ligado à física, né? A questão da gama de cores, né? Do arco-íris. Então, aquela coisa que você vai de nuances. Então, o mais importante de tudo é a gente ter a consciência como profissional, como pais, que o meu filho, ele é único, tá? A avaliação é individual, o relatório é individual, as minhas práticas são individuais com aquela criança. Cada um vai demonstrar, né? É a própria criança que vai desenhar o seu trabalho. Seu trabalho, na verdade, vai ser desenhado por essa criança. É essa criança que vai te dar os caminhos que você vai ter que percorrer, tá bom? Então, de repente, uma criança não verbal, ela pode ser alfabetizada. E, de repente, uma criança verbal pode ter dificuldade de ser alfabetizada, tá bom? Então, a gente tem que... É muito individual, não tem padrão isso, tá? A gente tem que ir mais, né? Observa-se com mais frequência a dificuldade do processo de alfabetização nas crianças não verbais, tá bom? Então, vamos lá. Então, para uma pessoa que não fala nada, é sempre melhor investir em procedimentos que vão aumentar as possibilidades de comunicação e de fala, de comunicação e de fala, que investir no ensino de habilidades de leitura. Olha que legal, né? Então, é melhor eu investir na comunicação e na fala. Então, o tempo que eu fico tentando alfabetizar essa criança, eu invisto em quê? Na comunicação alternativa. Eu invisto em pranchas, né? A comunicação alternativa, não sou especialista, tá? Em comunicação alternativa. Conheço, oriento os pais. Tenho alguns profissionais que trabalham comigo, né? Assim, parceria, né? Que são especialistas em comunicação alternativa e aumentativa. Isso é importante, a gente ter essa rede de profissionais, né, de várias especialidades diferentes. Sei da importância, né, e a comunicação alternativa, como muita gente acha, que prejudica a fala, prejudica a criança aprender a falar, pelo contrário, ela pode vir a estimular mais e mais a criança a falar. Então, quando a criança ela é não verbal, é muito melhor a gente investir no ensino de habilidades de comunicação e da fala, do que no processo de alfabetização. Porque a alfabetização, gente, é complexo, né? É muito complexo, tá bom? É necessário que a criança ela tenha habilidades mínimas para isso? Sim, né? Sim, nós já falamos no comecinho da live, assim como tem outra live lá dos pré-requisitos, e que é importante a gente voltando um pouquinho lá e vendo essas lives, tá? Bem, lembrando aqui, né, por onde começar esse processo de alfabetização, o processo de comunicação alternativa, saber, né,
quando começar, como investir, quando investir, né, nessa comunicação alternativa, quando investir aí na fala sempre, né? Sempre, né? Então a gente vai pensar aqui que é pelo processo de avaliação. Não tem como, né? Gente, e a gente tem que ser ético para que a gente saiba que um trabalho perfeito com uma criança, né, nas suas diversas necessidades aí, né, nessa gama imensa de necessidades de uma criança autista, não dá para fazer sozinho, né? Não é só o psicólogo, não é só o psicopedagogo, não é só a fono, não é só o analista do comportamento, tá? A gente tem que ter vários profissionais envolvidos para que a gente possa juntos, e a família principalmente, né? A importância da família, do acolhimento dessa família em primeiro lugar, da explicação clara do que, eu vou poder ir até aqui, eu sou esse profissional que vou te ajudar até aqui. Daqui em diante você vai precisar de um outro profissional. E esse profissional, daqui em diante vai ser outro profissional. Então a gente tem o fono, a gente tem a terapia ocupacional, a gente tem os psicopedagogos, nós temos os psicólogos, né? Aí dentro da psicologia tem vários psicólogos, várias áreas da psicologia que podem ser trabalhadas. Tem aquele que avalia, tem aquele que trabalha a socialização, tem aquele que trabalha que é analista do comportamento. Então, gente, é muita gente envolvida, né? Tem os profissionais da psicopedagogia, são várias áreas dentro da psicopedagogia, tá? Você pode trabalhar, um psicopedagogo pode trabalhar só as dificuldades de matemática, o outro trabalhar só as dificuldades da alfabetização. Então, por aí vai. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ser ético até onde eu posso ir, tá? Para que a gente possa ajudar essa criança. O processo não é simples, mas tudo é possível quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? O trabalho da educação especial, gente, ele é um trabalho cooperativo, né? Isso aí a gente tem que, para haver a inclusão, tem que ser um trabalho cooperativo. Bem, então aqui a gente já viu aqui as dificuldades, nós vimos aqui as possibilidades também, né? Às vezes a gente não tá indo por um caminho, a gente vai por outro. Às vezes lá na frente a gente consegue aquilo que nós tentamos aqui atrás, né? Que a gente... o importante é a gente entender o seguinte: eu não posso persistir numa determinada coisa, né? Para sempre. Eu não posso trabalhar com achismos, eu tenho que estar baseada em evidências científicas, eu tenho que estudar muito aquele indivíduo. A gente tem aí dentro do trabalho com autismo a questão... Gente, eu tô sem ar-condicionado, então tá meio complicado, né? Eu tô fora de casa, tá meio complicado. E... A gente trabalha a questão de dentro aí, né, dessa questão da gente saber como agrupar todos os trabalhos, tocar esse trabalho a fim de ter bons resultados, tá? Então isso tem que ser pautado em ciência, né? Hoje nós temos análise do comportamento, que é uma ciência, que é o que nos prova aí que é necessário, né, a gente ter o conhecimento científico para a gente poder alcançar, então, a alfabetização, tá? Gente, no livro da Camila Gomes, ela faz uma lista de 13 atividades que eu acho muito legal também, para que a gente auxilie as crianças no processo de alfabetização, de leitura, tá? Então, eu vou dizer algumas aqui, que é legal, assim, eu
Eu tenho muitos materiais, aí nós temos nosso site, né? Vocês podem ir lá, podem estar buscando, né? Tem venda de materiais, né? É martabistene.com. Então, vocês lá tem vários materiais. E é legal, quando a gente pensar em material, quando a gente pensar em atividade, a gente pensar em coisas alinhadas com as dificuldades dos nossos alunos. Cada aluno, às vezes uma atividade serve para uma criança, não serve para outra. Às vezes a gente tem a mesma atividade, mas você vai usar de forma diferente, tá? Então isso é legal também a gente tá sempre falando, tá? Então aqui tem 13, ela chama de conjunto de atividades, tá? São 13 atividades. Então tá lá na página 19 desse livro que eu citei aqui para vocês. Então, vamos lá. Emparelhamento de figuras diferentes. Então, vamos dizer, carros, né? Então, você ter vários modelos de carro e você pedir a criança para selecionar no grupo, né? Que nos estímulos que você coloca para essa criança, ela vai ser. Então, tem flores, tem bonecos e tem carros. Então, ela vai selecionar os carros, né? Então, é o pareamento de figuras diferentes. Emparelhamento de figuras iguais, né? Então, carro vermelho com carro vermelho, mesmo modelo. Emparelhamento de palavras impressas iguais, bolo e bolo, a mesma figurinha, né? Lembrando sempre que é importante que a gente tenha uma padronização aí nas figuras, né? Nas cartinhas, né? Eu gosto 9x9. Porque aí fica um padrãozinho só. Emparelhamento de figuras com palavras. Emparelhamento de palavras e figuras e palavras e figuras. Identificação de figuras em ditados. Isso aqui é muito legal, né? Que a gente pode estar até fazendo aí joguinhos de lice, por exemplo, legal, né? A gente trabalhar com as crianças. Identificação de letras no ditado. Eu gosto muito de fazer ditados de letras, ou então dar várias palavrinhas, ter que estar circulando as palavras, as letrinhas, né? Identificação de palavras no ditado, nomeação de figuras, nomeação de vogais, nomeação de letras, nomeação de sílabas e nomeação de palavras. Então, aqui é uma lista que ela dá para que a gente possa aí ter uma noção, né, das atividades que a gente pode estar trabalhando dentro de um programa de alfabetização, né? E também de ampliação aí vocabular para aquela criança que tem mais dificuldade no processo de alfabetização, tá? Estarem, então, trabalhando. Lembrando, né, gente, que a alfabetização, já falei isso aqui na live, é um mundo, né, de relações arbitrárias, né? A gente não tem um porquê, às vezes, de um objeto ter aquele nome, né? Às vezes o objeto é pequenininho, o nome é grande, às vezes o objeto é grande, o nome é pequeno, então não tem muita relação lógica, né? E isso a gente tem que estar, como que eu vou dizer, amenizando essas relações aí arbitrárias para que as nossas crianças possam aprender a alfabetização, né? Das questões das relações, depois a gente vai fazer uma live só sobre a questão das relações arbitrárias aí da alfabetização, tá bom? Gente, nós vamos acabando por aqui. Eu vou agora voltar um pouquinho, que tem alguns aqui. Não existe aluno que não aprenda a ler ou escrever. Acreditar sempre que o indivíduo tem capacidade. A premissa menos perigosa é de que todo indivíduo pode aprender, Jane. Olha, pela minha experiência, eu acredito que, assim, todos nós podemos aprender. Todos, né? Isso aí é ponto sem discussão. Só que alguns aprendem de uma forma, outros de outras,
Outros aprendem algumas coisas e outros aprendem outras, tá bom? Por que eu digo isso? Eu sempre gosto de trazer nas minhas lives assim, uma experiência pessoal, tá? Eu sou dislexa grave, aquelas dislexia, né? Eu falei muito tarde, eu falei com quase 6 anos de idade. Eu vim aprender a escrever, a me alfabetizar, né? Eu fui alfabetizada depois dos meus 12 anos de idade. E a primeira vez, isso eu sempre trago para o meu público, né? A primeira vez que eu escrevi na escola com autonomia, foi uma professora que fez uma atividade, hoje compreendida como uma atividade adaptada para mim. Foi a primeira vez que eu consegui escrever na escola, tá? Foi uma felicidade para mim, foi um sonho. Eu devia ter por volta dos 8 anos de idade. Então, eu acredito sim que todos possam aprender, tá? Isso aí não tem questionamento. Mas quando a ciência nos fala que há possibilidades de pessoas não aprenderem e que aí a gente tem que fazer, vamos dizer assim, um outro caminho para que essa pessoa chegue a seu objetivo, que é a autonomia, eu, como profissional, eu tenho que estar alerta a isso. Por isso que a gente fala sobre isso, né? Porque o mundo da fantasia, né? O mundo, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter carinho, tem que ter. Mas a gente tem que ter ciência, a gente tem que ter profissionalismo, né? E quando a gente fala, um diabético não pode comer açúcar. Não pode comer açúcar. Mas ele pode comer doce? Pode, né? Hoje tem várias formas de você fazer uma coisa com sabor doce sem ser com adição de açúcar. Esse açúcar branco que faz mal, né? Então, a gente tem, a ciência já nos deu porcentagens de açúcar que não fazem mal para o diabético. A gente já sabe que tem frutas que a frutose é mais ativa do que outras. Então, a gente tem respostas, né? A gente tem respostas da ciência para que aquele indivíduo possa ter uma vida mais próximo do que a gente chama de normalidade, né? Dentro da sua incapacidade. Então, assim, quando eu comecei na minha carreira, eu comecei com crianças surdas. E aí se pergunta, o surdo pode ler? É muito difícil para o surdo ler o português, gente, compreender o português. E naquela época que eu comecei, quando a gente não tinha a Libras ainda, né, a Língua Brasileira de Sinais, e o que acontecia? Você traduzia o português na íntegra para ele. Muita coisa se perdia na compreensão do surdo, né? E aí a ciência veio e foi formando possibilidades, foi formando arranjos que pudessem fazer outros caminhos, outras rotas de ensino, outras possibilidades para aquele indivíduo ele ter o conhecimento, tá? Ele chegar a dizer, um surdo pode ler, né? Um surdo pode se alfabetizar, pode. Como? Através da língua brasileira de sinais. É diferente do português, sim, ela tem sua estrutura própria, tem tudo direitinho, tá ok? Então, quando a gente fala que não dá nem toda pessoa autista vai aprender a ler, ser alfabetizada, a gente está dizendo que a gente não pelaquele meio tradicional, mas ela pode aprender uma comunicação alternativa, ela pode fazer uma leitura de mundo. Lembra lá de Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede
a leitura da escrita, né? Então, o que é mais relevante para um ser humano? Saber ler o mundo, estar nele com autonomia ou ficar preso a decifrar códigos? Que a leitura é um decifrar de códigos, né? Então, muito melhor a gente conhecer o mundo, né? Tá bom? Então, são rotas, são possibilidades. A gente não pode ficar presa num pensamento, né? Filosófico, tá? A gente tem que pensar em padrão científico. Então, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em possibilidades e também em déficits, a gente está falando que não de modo limitante, pelo contrário, tá? É um modo libertador. A gente vai se libertar por outros meios, porque senão a gente fica preso numa educação tradicional, numa educação que castra a gente, né? Por quê? Porque a gente está ligado a um padrão, tá? E aí não rola. Então, é muito legal a gente entender que a diversidade, né, cognitiva, ela tá aqui e eu tenho como profissional buscar meios de superar todas as impossibilidades, entendeu? Aí eu tô dentro, tá? Então, existe sim alunos que não vão aprender a ler, a decodificar símbolos, mas ele pode aprender uma leitura muito maior, que é a leitura do mundo, que é a leitura que pode vir a dar sim, né, a autonomia que ele precisa, né, de relevância social, tá? Baseado em ciência, tá bom? Vamos lá. Sou professora de apoio de uma criança com autismo nível 3. Ele não fala nenhuma palavra. Queria saber o que faço para estimular a fala dele. Olha só, aí a gente vai ter que entrar numa outra live. Mas deixa eu só falar uma coisa, Ingrid. A fala, ela é muito trabalhada pela fonoaudiologia, né? Então, porque a gente tem articulações, a gente tem a fono tem técnicas, né? A gente não, né? As fonos têm técnicas corretas para essa aprendizagem aí, tá? Agora, é importante que se ele não fala, né? Ele é não verbal, vamos ensinar a comunicação alternativa. Então, em vez de você gastar o seu tempo ensinando uma coisa que de repente você vai ensinar errado, que é a fala, que aí é um processo da fono, o que você faz, Ingrid? Estuda comunicação alternativa. Tem uma tese, eu não sei se é de mestrado ou se é de doutorado. Eu tive com ela hoje na mão, mas eu não sei. Eu esqueci. Da professora Aida Brito, tá? Coloca lá, tese de, eu acho que é de mestrado. Tese de mestrado da professora Aida Brito, sobre comunicação alternativa dentro das escolas. Gente, é fantástico, tá? Então, você vai lá, então usa o seu tempo para ensinar essa criança a se comunicar. E encaminha essa criança através aí da sala de recursos, conversa com os pais para que ele seja atendido por uma fono uma fono, né, para que trabalhe essa parte da fala dele, tá bom? Tem outra aqui. Tem um aluno autista que sabe ler, mas para ele falar preciso estimular bastante. Há casos, sim, a criança já é alfabetizada, a criança tem facilidade de alfabetizar. Agora, gente, muitas vezes,
né? A criança pode ter hiperlexia, ela já saber ler, já saber conhecer letras, palavras, ler tudo, e ela não ter a compreensão do que lê, tá? Ela não tem a parte funcional da leitura, tá? Então é importante que a gente faça avaliação e saiba direitinho se essa criança apenas ela decodifica palavras ou se ela sabe ler e sabe a função daquela leitura, ela compreende aquela leitura funcionalmente, tá bom? Mas há casos, sim, de crianças é uma variação muito grande de comportamentos, mas é comum a criança autista saber ler e saber, às vezes sabe até ler mesmo a função, tudo, né, da leitura e tal, compreensão de leitura, mas ela é bem restrita na comunicação, né? Que é o prejuízo da interação social. É a avó, que eu já falei. Gente, então nós vamos ficando por aqui, tá? Faltam 4 minutinhos, né? Eu gosto de fazer uma live aí por volta de 1 hora. Se tiver alguma pergunta, vocês já podem colocar aí. E lembrando vocês, né, de fazer a inscrição para o mini curso. O mini curso, quem não estava no começo da live, vou falar de novo. O mini curso é gratuito, vai começar, vai ser do dia 3 ao dia 9 de abril, tá bom? Inscrições na bio, participem. O mini curso é gratuito, é o mini curso Alfateia, tá? Mini curso de alfabetização no espectro autista. E lá dentro a gente vai falar também sobre o nosso curso extensivo. Então nós vamos dar a oportunidade, quem participar do mini curso vai ter descontos, tem premiações, tem bastante coisa. O mini curso é gratuito, vai ter certificado, tem material também, tá? Materiais de atividades, vai ter apostila, tudo direitinho, tá? Bem bacana mesmo, todo mundo lá. Convidem, leve o link aí para sua escola, distribui nos cursos, tá? Nos grupos, né, de WhatsApp. E me acompanhe nas redes sociais também, né? O WhatsApp, tem grupo também de WhatsApp. Quem quiser participar é só pedir aí também lá no link, né? Também lá do Instagram. WhatsApp, não. YouTube, Instagram e tudo mais. Todas as redes sociais, tá bom? Deem um like, compartilhem. Gente, beijo. Até semana que vem, tá? Com mais um tema de alfabetização. Vamos trazer uns materiaizinhos semana que vem, né? Pra gente ver umas atividades coloridas, umas coisas assim, umas ideias aí pra vocês trabalharem, tá bom? Então, beijo, até semana que vem.